Não vai ter ninguém. Me informando. Olá, pessoal. Boa noite. Não, ainda não. Olá, pessoal. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vai ser uma live muito agradável, porque nós vamos ter uma pessoa aqui com muito conhecimento. E o assunto hoje será o azeite brasileiro. Muitos têm dúvidas, não acreditam, mas os azeites brasileiros estão se destacando em todo o mundo, em todas as competições. Os aromas, os sabores estão conquistando muitos consumidores pelo mundo. Eu queria salientar que o azeite nacional, ele está inclusive deixando de fora azeites tradicionais europeus do Mediterrâneo, para vocês perceberem a importância do nosso azeite hoje no mundo. E eu queria dizer também que é uma honra trabalhar com esses azeites, porque você vai conhecendo pessoas excepcionais que têm assim um gabarito tremendo, um autoconhecimento para poder trabalhar com produzir esses azeites, né? Aqui no Cantinho do Azeite, a gente tem a honra, né, de ter alguns azeites. Se pudéssemos, teríamos todos, né? O mundo do azeite tem lá seus segredos, né? Mas eu queria falar para vocês que hoje nós temos o azeite sabiá. Talvez aí para vocês apareça inverso, né? É o azeite sabiá, um azeite que deixou muitos europeus para trás, tá? A gente tem o azeite novelo, um azeite... eu esqueci de uma coisa. Olha aqui, sabiá ganhou ouro no mercado europeu, tá? É muito importante que vocês saibam, tá? Melhor de muitos concursos, tá? Deixou europeus assim a ver navios, tá bem? Outra coisa, temos agora, eu vou mostrar o novelo, porque o novelo é um azeite sazonal, ele é não filtrado. A primeira colheita, a Cibele e o Fernando já fazem o azeite, né? Já envasam o azeite e me mandam. É um azeite não filtrado, já ganhou ouro num concurso assim de renome, o de Nova York, tá? Azeite Prosperato, gente, esse azeite tem ganho muitos prêmios em torno do mundo, tá? Aonde chega é respeitado, é reconhecido, tá bem? Tá? E eu queria falar o seguinte, se vocês forem observando, eu estou apresentando azeites da Latitude 30, tá bom? Onde os azeites, as oliveiras adoram. Outra coisa, Capolivo. Capolivo, eu até anotei aqui para não esquecer, em 2019 ele foi considerado o melhor do hemisfério sul. Olha que honra a gente ter um azeite desse no Brasil, né? E eu também queria apresentar para vocês o Olivas do Sul, Olivas do Sul. Esse ganha também muitos prêmios, é o primeiro azeite que reconhecidamente aqui no Brasil, né? E ele também tem conquistado não só os corações, mas muitos estômagos, porque é fascinante o sabor desse azeite. E vamos ao Costa Doce, que também
já foi muito reconhecido em 2019. Claro que a pandemia trouxe contornos diferentes, né, para qualquer setor, mas também é um grande azeite, tá? E eu queria dizer para vocês que qualquer um que eu apresentei para vocês estão todos à disposição na loja, tá bem? Alguns, a maioria em 250 ml, outros em 500 e 250 ml, tá? Bom, agora eu vou chamar o nosso consultor, o senhor Paulo Freitas, que é do Azeite Online, né? Vou convidá-lo a participar da nossa live. O Jorge, o meu técnico aqui, está tentando chamá-lo, e vocês vão conhecer um engenheiro de alimentos formado pela Unicamp, um grande negócios, uma pessoa reconhecidamente dentro do mercado nacional aqui, tá? Paulo, boa noite. Boa noite, Cineira. Boa noite, Jorge. É um prazer poder participar. Obrigado pelo convite, né? Acho que a gente tem aí uma jornada longa juntos, né, Cineira e Jorge, nessa jornada grande, prestigiando os azeites de alta qualidade, principalmente os azeites brasileiros, né? A gente teve a oportunidade de participar, né, e ver o desenvolvimento e o crescimento, né, dos produtores brasileiros, presenciar essa enorme conquista que você citou, né, Cineira, de várias marcas que hoje são comercializadas aí no Cantinho. E é com muita alegria que a gente chega, né, aqui depois de, se for pensar que os produtores brasileiros são jovens ainda, né, comparado com a longa história dos produtores mediterrâneos. Nós estamos falando aí de produtores onde o produtor mais antigo que você até mostrou é Olivas do Sul, é a marca, vamos dizer assim, que tem a maior presença em termos de histórico aqui no Brasil. Ele tem 11 anos de vida, né? Então é algo relativamente jovem, né? É muito novo para tanto sucesso rapidamente conquistado, né? Exatamente. E eu, antes de começar, queria fazer algumas perguntas a você, mas eu vou pedir para o meu assessor aqui ao meu lado, que eu não posso deixar de apresentar o azeite do nosso querido Luiz Yamaguchi, né? É um azeite que... porque eu tenho que fazer referência a ele, porque é o único biodinâmico das Américas, quer dizer, do Ártico ao Antártico, nós só temos o Luiz Yamaguchi trabalhando com esse azeite biodinâmico, né? Eu vou pedir para o Jorge pegar para mim, você faz essa gentileza, Jó, pegar o azeite do Luiz Yamaguchi, o biodinâmico, está ali nesse armário, isso. Eu faço questão de apresentar, porque Luiz Yamaguchi é um homem que detém um selo Demeter. Para quem não conhece, né, selo Demeter, um selo alemão, extremamente exigente. Luiz Yamaguchi tem que preencher inúmeros protocolos, né, alimentar e de agronômicos, né, e ele merece uma referência especial, talvez em qualquer live, né? Então, eu queria que o público conhecesse a Verde Oliva, né? Um homem extremamente sério, honrado, tenho, assim, imenso carinho pelo trabalho dele, tá? Então, vamos lá. Só complementando a informação sobre a Verde Oliva, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho maravilhoso que o seu Luiz, junto com a sua esposa, a dona Edna, a sua filha Tiaque e seu genro, o Guilherme, desenvolvem em Delfim Moreira, né? É um projeto que envolve não só as oliveiras, né? Mas também outros produtos, né? Geleias, alguns condimentos
que são trabalhados com o conceito de tratamento biodinâmico. Isso foi uma evolução, ele adquiriu essa fazenda, ela era uma fazenda que já trabalhava no universo de produtos orgânicos, ou seja, sem utilização de nenhum tipo de defensivo agrícola de origem química, enfim, e ele fez uma evolução, né, para o processo biodinâmico. Essa é uma tendência mundial ainda muito restrita, Sinira, até a questão que você comentou, que é o único que tem aqui na região do hemisfério sul, né? Aqui na América do Sul especificamente, com volumes relativamente significativos. Há já alguns outros projetos em andamento, mas ainda em estágios iniciais ou com volumes ainda muito pouco ou ainda muito restritos. Mas é um belo trabalho, é um trabalho que exige uma dedicação e um cuidado constante, né, seguindo as práticas biodinâmicas, né? Ele está localizado ali na região de Delfim Moreira, perto de Itajubá, no sul de Minas Gerais. É uma bela fazenda que recebe visitações também. É muito interessante as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre práticas biodinâmicas, enfim, tem ali a oportunidade de ver em loco esse belo trabalho que você bem ressaltou. Então vamos lá. Paulo, a gente sabe a sua experiência, a sua penetração no mundo dos óleos negócios, né? Eu queria que, com toda a sua experiência, seu conhecimento, quais os fatores que levaram o azeite nacional a tanto sucesso? Acho que teve uma dedicação muito grande, né, dos produtores que, em tão curto espaço de tempo, acessaram e obtiveram informações e com um conceito mesmo inicial já de buscar produtos de alto perfil sensorial, de altíssima qualidade. O que reflete isso nos resultados que você comentou, né? A gente somar todos os prêmios já ganhos por azeites brasileiros em concursos em países mediterrâneos, nos Estados Unidos, em Israel, concorrendo com marcas tradicionais, está muito ligado a uma dedicação muito grande do produtor, a um esforço muito grande de buscar informações junto às principais fontes, né? Seja na Europa, nos Estados Unidos, que trouxeram essas informações associado com equipamentos também adequados e processos adequados. Houve sim um trabalho muito dedicado e o resultado está aí, né? O que a gente observa é uma preocupação. O produtor brasileiro ele aprendeu a encontrar quais são os pontos específicos que ele deve estar atento, né? Isso rapidamente, para que o processo de obtenção do azeite de altíssima qualidade seja alcançado. Quer dizer, é técnica, investimento realmente em conhecimento e técnica, né? Isso é o que tem feito realmente a gente observar aí uma altíssima qualidade no perfil dos azeites brasileiros. Tá. Paulo, já que a gente está no início, explica para o pessoal qual a importância, a participação da Embrapa, da Epamig nesses azeites. A gente teve, a Embrapa e a Epamig foram dois polos de disseminação, né, inicial da cultura, principalmente dos aspectos agronômicos. Ambos fizeram trabalhos de desenvolvimento de mudas, né? A Epamig fazendo um trabalho mais voltado para a região do sul da Serra da Mantiqueira, que engloba Minas Gerais e São Paulo. Tem um campus específico ali na cidade de Maria da Fé, que acabou irradiando as primeiras informações sobre a cultura do cultivo da oliveira, né? O mesmo aconteceu no Sul com o apoio da Embrapa Sul, né? Que está sitiada na cidade de Pelotas, que também fez um trabalho exemplar, também de apoio aos produtores no sentido de orientações agronômicas, né? Então teve um papel muito grande essas duas instituições, um trabalho respeitável, que auxiliou o estágio inicial, o momento inicial,
até identificando as principais regiões, os tipos de solo mais adequados para o plantio das oliveiras. Teve um papel realmente muito importante. Foi o start, e a partir daí os próprios olivicultores foram buscar informações também, no caso do Rio Grande do Sul, muito no Uruguai, né, que já tem um ciclo de produção da olivicultura na frente do Brasil, significa de 10 a 15 anos mais, né, do que nós, também é um país jovem em termos de olivicultura, e os produtores aqui da região da Serra da Mantiqueira, alguns também foram ao Uruguai, alguns à Argentina, ambas regiões foram também buscar informações em Portugal, na Espanha, na Itália. Houve um intercâmbio muito grande, principalmente nos aspectos relacionados à tecnologia de extração do azeite. Então, houve um papel inicial dessas duas entidades, na parte agrícola inicialmente, e os produtores, no momento seguinte, foram também atrás de informações, ou trazendo técnicos desses países onde o processo de produção do azeite já se encontra mais desenvolvido, e também equipamentos, né? A gente tem hoje fabricantes de equipamentos de alta tecnologia que possibilitam aos produtores obterem também azeites de alta qualidade. E foi um conjunto, né, que começou com essas duas entidades, a parte agrícola, e depois evoluiu também para a parte tecnológica. Né? Certo. Eu queria que você explicasse ao público aonde que está o cultivo dessas oliveiras no Brasil. Então, a gente tem duas principais regiões, vamos chamar assim, né? Tem outras regiões que ainda estão em estágios iniciais ou com alguns experimentos em andamento, mas as principais regiões é o Rio Grande do Sul, abaixo do paralelo 30, como você mencionou, né? São as latitudes 30 a 45. No Rio Grande do Sul não é na região das Serras Gaúchas, né? Onde a gente tem produções de bons vinhos, é na região da Campanha Gaúcha, que se situa aproximadamente a metade do estado do Rio Grande do Sul, ali na altura mais ou menos próximas de Bagé, um pouco acima de Bagé, do paralelo 30 para baixo, que é a latitude, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, produtor de bons azeites, né? De 30 a 45. Então, o Rio Grande do Sul é onde hoje se encontra aproximadamente 70% da produção brasileira de azeite. Essa região vai até a fronteira com o Uruguai e Argentina, então está bem no extremo do Brasil. Aqui na região da Mantiqueira, no sul de Minas, com fronteira com São Paulo e pegando uma parte do Rio de Janeiro, a gente tem também uma outra concentração de produção, onde os produtores estão desenvolvendo, praticamente é um microclima, né, fora das faixas de latitude normal, onde se trabalha com um clima de altitude. Então, são regiões onde o clima tem uma certa similaridade com algumas questões do Mediterrâneo, em termos de frio, calor e seca, vamos chamar assim, com plantações em regiões com aproximadamente de 1.000 metros de altitude para cima, que possibilitam que a oliveira também tenha um desenvolvimento na produção das azeitonas. Mas a gente também encontra alguns experimentos no oeste catarinense, no norte do Paraná, no Espírito Santo, né? Também nas serras capixabas, também na Bahia, em algumas regiões também estão se plantando oliveiras. Então está um pouco disseminado, mas essas duas regiões hoje são as regiões mais significativas em termos de produção. Para o pessoal do DF que está nos ouvindo, nós temos um lindo olival ali em Cristalina, né? Exato. Vamos ver, né, como é que será o azeite dele, se será a azeitona de mesa, a gente ainda não sabe, né? Mas estamos todos torcendo para dar tudo certo lá. Exato, exatamente. São algumas regiões um pouco fora das faixas normais, né? Isso mesmo. Paulo, você que está junto dos produtores, como é que você classifica assim, o produtor brasileiro? É só um investidor, um pioneiro, um apaixonado? Como é que você vê isso? Olha, de uma maneira geral, todos são apaixonados, né? A olivicultura,
associado a um produto como o azeite faz com que todos os empresários que estão envolvidos com essa cultura tenha uma ligação muito forte com o negócio, né? É difícil você falar com um produtor brasileiro onde ele não demonstre, né, toda essa paixão pela cultura, né, da olivicultura. O azeite realmente é um produto apaixonante, né? A gente encontra isso também em produtores em países europeus, né? Você vai em Portugal, ou na Itália, ou na Grécia, ou na Espanha, normalmente os produtores têm uma ligação muito afetiva com o negócio em si. E a gente tem dois grupos, né? São pioneiros, sim, né? Uma grande parte tem um aspecto de trazer essa cultura, às vezes ligadas a alguma relação familiar, né? Algumas pessoas têm ligações com antepassados italianos e que sempre pensaram na possibilidade, né? Por que no Brasil não tem oliveiras? Por que não se tem esse cultivo quando a gente vê nossos países vizinhos aqui, como Chile, Argentina, né, que são os maiores produtores aqui da América do Sul e agora mais recentemente Uruguai, tem essa produção. Se a gente produz vinho, né, e vinho, azeite está sempre muito próximo, né, em termos de regiões produtoras, tem também um aspecto sim de pioneiros. Em alguns casos, essa questão de pioneirismo e a grande paixão encobre um pouco a questão do investidor, né? Então há um certo dois aspectos que movimentam muito, que são esses dois atributos que você comentou, mas a avaliação, né, sobre um plano de negócio para isso, bom, tá bom, eu tenho aqui o plantio e tal, o que eu vou fazer com isso, né? Qual é o ponto de equilíbrio para esse negócio, né? Nem todos os produtores inicialmente têm essa percepção, né, inicial. Mas sim, a hora que você começa a plantar, começa a ter um investimento, fala, bom, uma hora eu vou ter que ter um retorno para pelo menos me custear essa operação. Então essa parte do investidor talvez seja no sentido, sim, ele está investindo, porque ele está botando um capital dele, né, seja na compra de uma propriedade que ele tinha, ele já fez o seu investimento financeiro, mas às vezes falta um pouco dessa questão de pensar no próximo passo, né? Que ter essa operação de uma maneira equilibrada economicamente, né? Então, alguns sim tiveram uma visão de que esse retorno talvez fosse mais rápido do que está acontecendo, né? Há uma preocupação pelo tempo normal, né, de um investimento para o seu retorno, mas a gente também tem que entender que as oliveiras também estão se adaptando ao nosso país, né? É um clima um pouco diferente para elas, né? Então esse processo às vezes é um pouco mais longo do que se imaginava inicialmente, né? Mas a gente já tem aí produtores já com bons resultados, com um crescimento interessante dos seus volumes de produção, né? É muito bonito, né? A gente pensa você colocar nesses termos. É apaixonante, né? Sim, mas, sem dúvida. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, para quem vai ver o vídeo depois, quais os tipos de azeitona, quantas varietais a gente utiliza aqui no Brasil, o que você poderia acrescentar? A gente tem uma característica, né, até pelo fato, a gente já tem até algumas variedades que a gente pode chamar de brasileiras, ou que foram adaptadas e que já, né, que a gente considera até como variedades brasileiras, mas uma coisa muito diferenciadora dos nossos azeites, quando a gente compara com azeites internacionais, é que a gente aqui tem uma mescla de origens de oliveiras que dificilmente você vai encontrar em azeites dos grandes produtores. Então a gente tem aqui oliveiras provenientes de Portugal, variedades de azeitonas provenientes de Portugal, variedades provenientes da Espanha, variedades da Itália, da Grécia, de Israel, né? Onde os nossos produtores fazem blends com essas variedades. Então dificilmente você vai encontrar em outro país um blend com variedades de origens tão distintas, com características sensoriais tão distintas. Então essa é uma
é uma vantagem, vamos dizer assim, que o produtor brasileiro também tem, em termos de riqueza de aromas e sabores com as mesclas dessas variedades que são típicas desse país. Dificilmente você vai encontrar na Grécia uma quantidade significativa de variedades, por exemplo, portuguesas, ou espanholas, ou italianas. Né? Nós temos hoje mais de 20 variedades plantadas no Brasil, com que faz com que o produtor possa fazer essa meta. De repente a gente vê um blend, dificilmente a gente vai encontrar isso nesses países de origem, que tem uma variedade espanhola, uma variedade grega e uma variedade italiana junto. Né? Então essa diferenciação também do nosso azeite vem muito pela característica da disponibilidade das variedades que a gente está trabalhando aqui. Hoje, as principais variedades que existem no Brasil, em termos de volume, são a principal é a arbequina, que é uma variedade espanhola, é uma oliveira que se adaptou muito bem aqui no Brasil e ela se adapta muito bem em várias regiões do mundo. Tem uma outra variedade que é uma variedade típica da Grécia, que é a Koroneik, que dá um azeite espetacular. Muitos dos azeites premiados são à base de Koroneik, né, principalmente da região sul, né, do Brasil. Mas a Koroneik é plantada nas duas regiões. A Arbosana também é uma outra variedade muito cultivada, com excelente resultado de produto, né, em termos de produto final, seja ela sozinha ou em blends. Uma outra variedade significativa, mas mais presente aqui na região da Serra da Mantiqueira, a variedade Grappolo, que é uma variedade italiana, que é um azeite espetacular, né, que nos dá um azeite espetacular, não é muito comum no sul. Né? No sul a gente tem algumas variedades que não estão tão presentes aqui na Mantiqueira e vice-versa. Né? Tem a Coratina, que é a rainha das variedades em termos de quantidade de polifenóis, né? Principalmente no sul a gente tem várias marcas que tem ela como um monovarietal, que é um azeite também muito interessante e diferenciado, né? Mas basicamente as que predominam mais fortemente aqui seria a arbequina e Koroneik, vamos simplificar dessa maneira, né? Mas com boas participações dessas demais variedades que eu comentei com você. Ótimo. Ô Paulo, perdão a gente fazendo, mas para o público entender um pouco mais, né, o azeite nacional, você tem ideia de quantas marcas já existem no Brasil? Já existem mais de 100 marcas no Brasil. Né? A gente deve estar, a última vez que eu fiz um levantamento, nós estamos com aproximadamente 110 marcas de azeite. Muitas dessas marcas, até pelo volume ainda ser pequeno, né, para a dimensão do Brasil, e esses produtores também, a gente nunca pode esquecer que o nosso produtor mais antigo produz azeites, envasa azeites com a sua marca há 11 anos, né, que é a Olivas do Sul. Os demais estão numa faixa, a gente praticamente tem uma faixa de 6 a 7 anos de produção, entre aspas, comercial no Brasil, né? Então ainda é muito pequeno, apesar da quantidade muito, muito grande, né, de marcas. Essas marcas hoje vendem e distribuem ou na sua região de atuação, ou diretamente para o consumidor, ou através do Cantinho do Azeite. Né? O Cantinho do Azeite acho que tem aí é um dos lugares, né, privilegiados do Brasil, onde você tem uma curadoria, né, de duas pessoas que também são apaixonadas por azeite, né, que entende um azeite de qualidade e possibilita, né, as pessoas experimentarem. Diferente de enotecas, né, a gente tem poucas oleotecas no Brasil, né, e a Cantinha do Azeite é uma pioneira, né, nesse sentido, né? Sim, exatamente. Às vezes o consumidor, quando ele chega aqui, por ser azeite nacional, ele entende que deveria ser um preço acessível, né? Por que você diria que o preço do azeite nacional é alto? Isso está muito ligado à escala, né? A gente tem ainda um volume pequeno, né? Os produtores ainda não atingiram uma escala comercial interessante, né? Agora, esse preço alto é uma questão de com que tipo de azeite importado você está comparando. Né? Se você faz uma comparação com azeites
importados de produtores de alta qualidade, você vai observar que o azeite brasileiro tem uma relação de preços bem mais equilibrada, né? Não tem como comparar com azeites importados, que a gente poderia chamar de azeites mais comerciais, vamos chamar assim. Não é uma questão de ser melhor ou pior, são propostas diferentes de produtos. Mesma coisa que você comparar um vinho, né? Um vinho de produtor, sem nenhum demérito, né, a um vinho de garrafão. Não há nenhum problema com vinho de garrafão, mas são propostas diferentes, né? São cuidados diferentes, tem investimentos diferentes e tem objetivos diferentes. Isso vale para vários produtos, né? É comparar uma cerveja de cerveja artesanal com uma cerveja de uma grande cervejaria, né? São propostas diferentes, né? Então, a comparação, eu acho que ela é mais adequada quando você compara com produtores, produtos importados de pequenos produtores também, né? Da Europa ou de outros países. Tende sim, né, a partir do momento que a gente tiver volumes maiores de produção, a tendência é que a gente tenha preços mais acessíveis, sim. Tem possibilidade para isso? Sim. A nossa produção ainda não é 1% do nosso consumo. A última produção nós tivemos em torno de 250 mil litros de azeite. Apesar que isso é muito, é pouco, né? Para as pessoas que estão assistindo. O que é? O Brasil consome 100 milhões de litros. Bom, tá bom, 250 mil não é muito pouco ainda. Mas até onde a gente pode chegar? Se a gente olhar para o nosso vizinho Uruguai, né, que é um país pequeno em termos de dimensão geográfica, o Uruguai já atingiu 1 milhão de litros na sua produção, né? Não vamos nem para a Argentina e Chile, que estão numa faixa de 20 a 40 milhões de litros, mas o Uruguai, que tem um estágio talvez mais próximo, né, um pouco mais, tem um plantio um pouco anterior ao Brasil, 1 milhão de litros. É de 4 a 5 vezes a produção total do Brasil, né? Então, o Brasil pode chegar a 1 milhão de litros? Pode, sim, né? Nós temos grandes produtores que estão num momento de crescimento e expansão dos seus olivais, e eu acredito que mais alguns anos a gente vai ter aí sim volumes um pouco mais significativos, o que vai tornar mais acessível e mais disponível também, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, onde que eu encontro azeite brasileiro? Essa é uma pergunta muito comum também, né? Não é tão fácil a sua distribuição, né? Ela é muito direcionada, né? Exatamente. O Paulo, você que percorre esses olivais, né? Onde está a maior produção de azeite no Brasil? Está na região do Rio Grande do Sul, né? Até pela condição das terras, ele está numa faixa evidentemente mais disponível, mais adequada, vamos dizer assim, né? Historicamente e em termos climatológicos também. São terras numa região, que é a região de Campanha, são longas extensões de terras, são terras mais planas, vamos dizer assim, do que a da Mantiqueira. A Mantiqueira, ela tem um desafio, o custo da terra na Mantiqueira ela é muito mais valorizado, né, até pelo uso que é feito dessas terras, né, muito para turismo ou questões relacionadas a isso, diferentemente da região sul, onde você tem aí terras mais amplas para cultivo agrícola mesmo, né, é uma questão mais relacionada à característica da área. Então a gente já tem no Rio Grande do Sul hoje os 4 maiores produtores, com mais de 100 mil pés de oliveiras plantados, ainda não entraram na sua totalidade em produção, né, que sinalizam sim uma grande perspectiva de evolução, mas estão ali no Rio Grande do Sul as maiores plantações de oliveiras do Brasil. Tá. O consumidor, ele não tem ideia que às vezes que é só uma safra anual, né? E sempre colhida no outono, em qualquer lugar do mundo, né? Normalmente, a média, né? Agora, por que
que o fato dele ser colhido aqui, as azeitonas serem colhidas em março, o que nos favorece em relação à Europa, né? Uhum. Olha, nós temos uma vantagem, algumas vantagens, né? Uma delas é essa mescla de variedades que a gente já comentou, né? Onde você pode pegar variedades distintas de diversas origens de países na composição do azeite. A vantagem que a gente tem é ter uma oferta de um produto com alto frescor, né? Um produto que não é submetido ao efeito, por exemplo, de um transporte de uma área distante para cá. Isso, né, o azeite é muito sensível a questões de temperatura, de calor, enfim. Essa é uma vantagem, a gente tem um azeite rapidamente disponibilizado, principalmente para os grandes centros, né, de consumo. A nossa produção acontece aí entre, como você comentou, de fevereiro a março. Aqui no Brasil, tanto na Mantiqueira como no Rio Grande do Sul, não é muito diferente. Já no Uruguai, Chile e Argentina, já vai um pouquinho mais para frente, vai chegando mais perto do outono. Aqui a gente está quase no verão, né? Estamos meio saindo do verão. É engraçado que as primeiras produções aqui das oliveiras no Brasil aconteciam em janeiro, né? Às vezes pegava em janeiro. Agora a gente percebe que está migrando um pouquinho mais, né? Em fevereiro, algumas já estão entrando em março, o que é muito bom, né? Porque o período de verão é um período de muito calor e muita chuva, o que dificulta muito o trabalho do produtor, né? Na colheita. Esse período que a gente já começa a chegar mais perto lá do período de março, isso faz com que o azeite esteja menos submetido a questões de calor e de umidade. A vantagem de estar nesse momento é que você tem, principalmente perto da Páscoa, que é o momento onde a gente consome muito azeite, né? Você tem um azeite extremamente fresco. E essa é a característica do que o produtor brasileiro busca, né? Ele trabalha com azeitonas muito verdes, né? Ou seja, dá um azeite muito potente do ponto de vista de aroma e sabor, e carrega muito frescor. Então, a grande vantagem é essa quando a gente compara com azeites, por exemplo, do Mediterrâneo ou do Hemisfério Norte, que começaram a ser feitos entre final de outubro, começo de novembro, e vão terminar em dezembro, e em alguns casos até um pouquinho mais, até chegar a entrar em janeiro, né? Então a gente está falando de um produto que, um dos principais momentos, que é a Páscoa, você tem um produto extremamente fresco, que é o brasileiro, novo, né? Que é uma coisa muito importante para o azeite. Quanto mais jovem o azeite, melhor as condições de aroma e sabor, e aí o brasileiro está muito bem, diferentemente do europeu, que já veio aí de novembro para cá, já está com alguns meses a mais, né? E é um azeite também que está mais fresco na época de Natal do que o europeu. O europeu foi feito um pouquinho, está sendo produzido lá, então a gente ainda está consumindo, né, o finzinho da colheita europeia. Então, nos dois momentos onde o azeite é um elemento principal, né, nas casas dos brasileiros, o brasileiro está mais fresco do que os azeites do Mediterrâneo, né? Interessante. O que você atribuiria? O produtor brasileiro preferiu a qualidade que a quantidade. Como Sim. Você renomaria tudo isso? Os produtores brasileiros, mesmo os de grande porte, vamos chamar assim, eles são, o tamanho do mercado, eles são de menor volume, né? De volume pequeno. Você pegar os maiores produtores aqui, são produtores que têm capacidade, né, planejada para 500 mil litros, que é muito azeite, né? Individualmente falando. E a gente está falando de alguns produtores, por exemplo, pegar no Chile, não vou nem falar de Mediterrâneo, mas pegar no Chile, produtores maiores, que produzem às vezes 3, 4 milhões de litros de azeite, né? Então, a questão do produtor brasileiro é o único caminho que ele pode ter. E como os volumes dele também ainda não são tão expressivos, a competição, né, com produtores que têm volumes de 4 milhões, 5 milhões, 2 milhões de litros, fica praticamente impossível, né? Então, o foco realmente foi buscar
né, a diferenciação em termos de qualidade, de aroma, de sabor, de produtos diferenciados. Né? Esse foi o caminho até esse momento. Né? Estamos falando de um período ainda curto, né? Estamos falando de uma cultura que tem 10 anos, né, de efetividade. Talvez daqui mais 10 anos, 15 anos, a gente esteja já numa outra situação. Nós ainda não, a oliveira ainda não está tão adaptada no Brasil, você falar, não, nós vamos ter aqui principalmente o tipo de plantação. Nós temos muita umidade no Brasil, né? Então é difícil a gente ter plantações onde você tem uma quantidade muito grande de oliveiras, com volumes muito grandes. Então foi quase uma necessidade, Sinina, que o produtor brasileiro, tanto que você pode comprar um azeite brasileiro, de produtor brasileiro, que dificilmente, atualmente, você vai ter uma surpresa desagradável. Normalmente estão de excelentes qualidades, muito boas mesmo, né? Olá. Paulo, você sabe se já existem grandes produtores no Brasil ou ainda a gente não pode dizer isso? Não, nosso volume ainda não permite falar isso. Eu acho que tem grandes produtores no sentido de áreas plantadas, mas essas áreas, as oliveiras ainda estão em processo de desenvolvimento. Para uma produção, somando todos os produtores brasileiros, de 250, não chegamos ainda a 300 mil litros de azeite, com todos os produtores, né, ainda são volumes pequenos. Mas, sim, já tem áreas plantadas e tem novos empreendedores também com grandes plantios de oliveira, que eu falaria para você que daqui a uns 4, 5 anos a gente deve estar vendo o resultado, sim, de uma grande expansão, né, do volume dos azeites dos produtores brasileiros, principalmente os que estão concentrados no Rio Grande do Sul. Vai ser de lá que vem, entre essas duas regiões que hoje existem, que vão vir aí os grandes volumes de azeite. Né? E como é que você vê o Brasil em relação ao Chile, Argentina, Uruguai? Como é que você vê assim, eles se posicionando? A gente vê uma movimentação no Uruguai, apesar de ter um volume hoje já, né, 4 a 5 vezes maior que o Brasil, ainda não é um volume tão grande, né, de produção. Eles têm como foco os azeites uruguaios, de uma maneira geral, também são azeites de alto perfil, né, de qualidade sensorial. Não há produtores tão grandes como você observa hoje no Chile e na Argentina. Né? No Chile e na Argentina há azeites de excelente perfil, né? Acho que alguns até são trabalhados por vocês aí no cantinho, mas são, vamos dizer assim, não é o perfil dos produtores. Você pega, no Chile tem algumas marcas espetaculares de azeite, mas os grandes negócios de azeite no Chile são de altíssimo volume. A mesma coisa na Argentina. Então, é um pouco o oposto do que a gente estava falando sobre os produtores brasileiros hoje. Né? Estão muito focados em qualidade, os volumes ainda são pequenos. O Chile e na Argentina, que tem regiões com condições de ter altas concentrações de oliveira. Por quê? Porque são regiões mais secas. Né? Esse é um dos desafios do Brasil e até do Uruguai, são a alta quantidade de chuvas que a gente tem aqui. Né? Nós estamos falando de 1.600 milímetros por ano. Se você vai para algumas regiões de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália, ou mesmo do Chile ou da Argentina, a quantidade de água é de 250, 350 milímetros por ano. Às vezes 2, 3 dias na Serra da Mantiqueira é isso que tem de queda de chuva, né? Então a gente tem um desafio muito grande, os produtores têm um desafio hoje muito grande aqui no Brasil, que é a umidade. O mesmo acontece no Uruguai. Então pode ser que a gente tenha aí adaptações de oliveiras, né? As técnicas agrícolas no Brasil já superaram vários desafios, né? A soja está aí para provar, a cana-de-açúcar está aí, e eu acho que a oliveira pode ser também uma das culturas que os brasileiros também, né, com todo o apoio de pesquisa agrícola que a gente tem no Brasil, o know-how, né, que fez o Brasil ser um grande destaque, também sejam
possíveis a gente fazer esse trabalho com as oliveiras. Mas, hoje, uma das grandes barreiras nossas é a questão de umidade, muita umidade, né? Mesmo assim, a gente está conseguindo produzir azeites de alto perfil, e agora acho que o grande desafio para o produtor brasileiro é aumentar a sua produção, né? É criar formas de fazer um crescimento nesse sentido. E o que os produtores têm feito? Têm feito também um trabalho muito interessante de complementação das suas fazendas, né? O que seria isso? Alguns produtores, enquanto ainda não tem esse volume tão significativo, têm trabalhado muito com recepção de turistas, com visitação, com turismo rural, né? Explorando também essas, ou até desenvolvendo outros produtos, né? Se você comentou da Verde Oliva, a Verde Oliva tem uma fazenda onde que tem frutas biodinâmicas, tem temperos biodinâmicos, tem chá, enfim, tem uma dimensão muito grande de outros produtos que se compõem, né, com relação ao negócio azeite, né? Então esse acho que é uma outra alternativa que vários produtores de azeite hoje estão trabalhando. Variedades, né, estão sendo trabalhados com azeites aromatizados, né, que até pouco tempo atrás era algo muito pouco disponível no Brasil, né, você encontrar. Então, vários produtores brasileiros estão trabalhando também com a aromatização, que é um veículo muito interessante, né, que o azeite tem para levar sabor também para os pratos. Isso é uma coisa muito relevante que está acontecendo já no Brasil, né? O que não é muito comum em outros países, né? Não é muito comum a prática com azeites aromatizados. Mas, Paulo, para a gente poder encerrar, o que você diria para esse consumidor que está nos ouvindo? Por que comprar um azeite nacional sem medo? Bom, primeiro, muito do que a gente comentou aqui, né? Os produtores são apaixonados, literalmente, pelo que fazem. Eu acho que as conquistas internacionais dão um aval total aos nossos produtos. Os produtores têm feito um belíssimo trabalho. Dificilmente você tem um azeite brasileiro que passa de um ano para outro, né? Como a produção é relativamente restrita, o consumidor pode ter certeza que sempre vai estar consumindo o azeite mais fresco possível. O que não dá para garantir às vezes, até com boas marcas de azeites importados, que não é culpa do produtor isso, mas é como esse produto é comercializado. Então, acho que a segurança dele encontrar um produto brasileiro fresco no mesmo ano, isso acho que garante para o consumidor, sim, encontrar um azeite muito superior, vamos dizer assim, principalmente em termos de frescor, né? Há uma responsabilidade, uma preocupação intensa dos produtores brasileiros nesse sentido, né? São famílias, de uma maneira geral, a maioria, né, a maioria esmagadora são famílias. Então, tem pessoas da família ligadas, está o nome da família dentro disso, né? Não são empresas impessoais, né? Todas as empresas têm ali o seu dono, a sua família diretamente ligada. Então, isso dá uma diferença enorme. Não é um produto impessoal, não é um fabricante impessoal, né? É um produtor que está ali de corpo e alma presente naquela garrafa. Ele vai encontrar ali esse suor dessa família, né? E esse orgulho, né? Essa paixão em termos do produto. Então, sem querer ser muito romântico, mas isso está muito ligado realmente a uma preocupação enorme, porque são projetos familiares, são projetos pessoais. Os produtores brasileiros têm essa característica, né? Isso assegura, obviamente, uma relação muito mais próxima entre o produto e quem produz, e para quem se destina, né? Então essa acho que é o fato da gente acompanha isso há mais de 15 anos, né? Andando pelo Brasil e vendo essa ligação. Isso a gente vê, é só visitar qualquer produtor brasileiro. Isso aí fica um convite, né, para quem tiver a possibilidade, para ver essa ligação. Você vai ser recebido, sim, por alguém da família dentro dessas produções. Isso é muito presente mesmo. Essa acho que é o aval de
segurança para o seu consumidor, Celina? Tá, a gente costuma ouvir, só para encerrar, que às vezes o consumidor chega aqui e diz assim, é envasado no Brasil, eu não quero. O que é um mito, né? É um erro, né? A gente tem um ruído, né, provocado por marcas que não produziam azeite aqui. A gente tinha produtores, na verdade, envasadores, que eram empresários locais aqui no Brasil, e ainda tem, né? Esses empresários, enfim, importavam azeites de várias fontes, normalmente a granel, e envasavam o produto aqui. E qual que era o foco desse perfil, né? Que não eram produtores brasileiros, eram envasadores que estavam aqui no Brasil, obviamente brasileiros. Eram produtos de baixo preço, né? Era exatamente isso o foco desses. Isso não é crime nenhum, né? Tinha um outro objetivo. O problema é que alguns desses envasadores faziam processos ilícitos, principalmente fazendo misturas com outros óleos vegetais, óleo de soja e tal. E muitas dessas marcas envasadas no Brasil foram motivos de denúncia e de fiscalização, de buscas, né, de buscas e apreensões. Então ficou uma imagem muito desgastada de, a hora que você olha, não, puxa, esse azeite é envasado no Brasil. Isso é uma coisa. Outro é um produtor brasileiro, né? Ele produz o seu azeite e envasa. São figuras de negócios diferentes. Mas esse é um assunto a ser comentado, divulgado e compartilhado com os consumidores, né? Explicar essa diferença, né? De que o que é envasado no Brasil, o que é produzido no Brasil. Não que todos os envasadores aqui no Brasil tenham esse objetivo, mas ficou uma imagem muito negativa feita por alguns envasadores. Então, isso ficou muito desgastante, né? Para quem invasa aqui no Brasil, no caso, os produtores brasileiros às vezes podem ter esse tipo de ruído ainda. Eu, sinceramente, eu ouço muito pouco questionamento, né? Eu tenho muito contato com o consumidor também, em eventos, enfim, que eu participo com uma certa frequência. Dificilmente eu vejo pessoas. A grande surpresa, às vezes, é as pessoas saberem que o Brasil produz azeite. Nossa, mas o Brasil produz azeite? Essa é maior do que a coisa. Bom, então não deve ser bom. Que a gente ouvia muito no passado com vinho, né? O vinho brasileiro é bom, né? Isso também já foi meio superado. Isso eu não percebo. Mas sim, muita gente fora do universo dos azeites, óbvio, a gente está tão envolvido nisso, mas uma parte razoável de consumidores ainda não tem a informação de que o Brasil produz azeites e que o Brasil produz azeites de altíssima qualidade. Várias campanhas de televisão têm ajudado um pouco, né? Alguns programas em televisões abertas. Agora a gente vai ter um agora no sábado muito interessante, na CNN, aí fica a dica para os seus clientes, enfim. A CNN está fazendo uma campanha muito bonita sobre produtos da Mantiqueira. Então no último sábado, eles fizeram sobre vinhos da Mantiqueira. E agora no próximo sábado eles vão fazer sobre azeites da Mantiqueira. Às 9 horas na CNN. Da manhã ou da noite? Da noite. A Band já fez uma série sobre isso, né? Também, muito parecida a um ano atrás. Mas a CNN fez um belíssimo trabalho sobre vinhos e já anunciou que nesse sábado às 9 horas da noite tem um outro capítulo e vai abordar os azeites da Mantiqueira. Vale muito a pena quem tiver a oportunidade. Muito interessante. Diversão, né? Uma boa diversão e uma boa fonte de informação. A possibilidade de você estar lá nos produtores, ver o que os produtores estão fazendo. Estão fazendo agora sobre a Mantiqueira. Espero que uma hora eles façam também sobre o Rio Grande do Sul também. Olha, Paulo, eu vou me despedir de você e antes eu queria agradecer sua participação. Obrigada por dividir com a gente tanto conhecimento, experiência, e eu fico imensamente grata. Para quem chegou atrasado, depois da apresentação, é o Paulo Freitas, do Azeite Online, um homem de muita experiência no óleo negócios, né?
consultor de muitos produtores. E para mim é uma honra, tá? Espero que você volte mais vezes, viu? E obrigada mesmo por dividir todo esse conhecimento aqui, tá bom? E Eu que até a agradeço, próxima, Senira. né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito sucesso para vocês. E é um prazer. Quando vocês me convidarem, com certeza estarei aqui. Tá ok. Obrigada, Paulo. Uma boa noite a Obrigado. todos. Sim? Uma boa noite a todos. Obrigado. Tá.